creepypasta, algo que ficou muito famoso há um tempo atrás junto com o surgimento da internet. E é algo que o canal chamado Stuff Studio acabou explorando muito bem nesse análogo horror que eu iria acabar falando aqui hoje. Por isso, antes de tudo, eu peço que se você quiser ver um pouco mais sobre a obra original, eu recomendo passar no canal dele, que de verdade, se você se interessar um pouco mais, eu sugiro que você dê uma passada lá. Então, um pouco antes da gente embarcar nessa loucura chamada The Macabre Experiment, eu peço primeiramente que você se inscreva, deixe seu like e por favor tenta compartilhar esse vídeo porque o YouTube não tá ajudando muito. Então, sem mais enrolação, não esqueça de comentar no final o que achou e vamos falar sobre The Macabre Experiment. A fita em si já começa, digamos, de uma forma um pouco curiosa, como no canto dizendo experimento falho, número 22 e no outro dizendo smilge.jpg. E logo a seguir é cortado para, digamos, uma conversa com um rapaz chamado White Miller e uma pessoa que parece estar fazendo perguntas que não se é revelado o nome. Entretanto, essa pessoa parece estar curiosa sobre uma coisa, sobre como tudo isso começou. E o White diz que ele estava indo basicamente acampar com seus amigos para tentar se dar bem com eles, pois aparentemente eles estavam meio brigados. Mas no meio do caminho acabou acontecendo algo imprevisto e algum amigo dele chamado Max não conseguia ir para o acampamento. Embora ele afirme que provavelmente Max só não queria ir e estava dando alguma desculpa. Mas algo bizarro acabou acontecendo no meio desse acampamento, dizendo que ele e os amigos deles acabaram encontrando sangue seco no chão e algum tipo de coleira perto do lugar. E essa coleira aparentemente também tinha sangue, pois ele acaba falando que ele decidiu esconder por ter visto para não querer assustar os amigos. Que merda de acampamento é esse, velho? Por que cacete alguém iria acampar aí, velho? E as coisas começam a piorar quando ele fala que a certo ponto da noite ele começou a ouvir sons estranhos da floresta e latidos, e quando perguntou aos seus amigos se eles tinham ouvido, todos negavam. Mas no meio de tudo isso ele decidiu só ignorar e decidir passar a noite ali, para no dia seguinte eles fazerem as malas e ele ir para casa. Entretanto, quando ele chega em casa ele decidiu mexer no seu computador, e tinha uma mensagem lá junto com um link de algum usuário anônimo. E para matar sua curiosidade, ele decidiu clicar. E para a infelicidade dele, ele diz que a imagem era de um cachorro, mas não de simplesmente um cachorro. Era um cachorro com um sorriso diabólico, e ele diz que ele começou a ficar paranoico, começando a assimilar a coleira e os latidos que ele viu aquele dia, e diz uma coisa que simplesmente ficou na cabeça dele, que era a frase: espalhe a imagem. Antes de continuarmos, vamos recapitular um pouco. Aparentemente aconteceu alguma coisa nesse acampamento que envolveu esse tal do Smile Dog e aparentemente ele se sente de alguma forma culpado, pois ele ainda explica que depois que ele viu a imagem a primeira vez, ele mesmo sem saber se sente culpado por ter compartilhado a imagem mesmo sem querer, dizendo ser o culpado por os assassinatos. Pois assim que ele decidiu enviar o link para os amigos, assim que eles decidiram abrir, eles foram mortos. Após isso é cortado para uma animação antiga de um episódio, digamos, antigo de uma animação de 1949, chamada MGM Cartoon. E esse episódio se trataria, digamos, de um cachorro querendo dormir, mas sendo literalmente atrapalhado por qualquer coisa, seja uma goteira, lâmpada ou até mesmo algo maior. Finalmente me senti totalmente livre. Finalmente estive
longe das pessoas que eu mais odeio. Em meu sonho não existia ódio, tudo era pacífico, tudo era aconchegante, e eu posso te ajudar, apenas sorria. Bom sonho, Sed. Após a entrevista, o cara que estava fazendo as perguntas para ele decidiu que queria ver a imagem. Mas primeiramente ele não acreditava que uma simples imagem poderia matá-lo e que a causa da morte dos amigos dele poderia ter sido outra coisa. Ele abriu a imagem e foi encontrado morto 2 dias depois. O Wyatt se culpa cada vez mais, dizendo em vários momentos da fita se culpar por ele ter sido a causa da morte de seus amigos. E algo que não se deixa explícito especificamente por que ele foi o único que conseguiu sobreviver no meio de tudo isso. Ele sim viu a imagem, mas acabou não sendo morto. E o que seria especificamente aquele espírito que aparece no episódio chamado O Cachorro Cansado? Talvez seja alguma coisa envolvendo o próprio espírito do cachorro em si, é algo que a gente talvez deva se questionar um pouco no momento. Mas o fato dele ter sido o único que sobreviveu parece ser algo meio psicótico às vezes, ou até doentio desse Smile Dog. Se de alguma forma ele gostasse de ver a sanidade de Wyatt simplesmente indo embora a cada dia, que nem ele fala cada vez mais para o seu psicólogo. Eu também diria que isso aqui é uma leve fita introdutória muito bem feita, introduzindo muito bem o Cineverse, que a gente vai explorar um pouco mais sobre esses experimentos envolvendo as creepypasta para tentar desvendar sobre tudo. Então, sem muito mais enrolação, vamos tentar desvendar esses experimentos indo para o próximo capítulo. Agora somos apresentados pelo experimento falho número 16, chamado Homehouse, ou o Rato. E logo após isso é cortado para uma mensagem dizendo o seguinte: este caso inclui trechos de morte e aquilo de tirar a própria vida. Não é para fracos de coração. Se você de alguma forma encontrar este arquivo privado, o delete imediatamente. Caso não delete, vamos para a investigação. Nosso primeiro ponto de interesse se chama Diana Cooper. E a partir daqui corta para, digamos, uma ligação de Diana ligando para sua namorada. E esta ligação resumidamente seria dela reclamando do trabalho e que ela apenas queria fumar charuto o dia todo. Só que Diana fala algo específico dizendo que ela não gosta muito de um certo alguém e diz que assim que o show acabar ela iria diretamente para casa. E assim se corta para uma animação antiga do desenho chamado e do protagonista Mickey Mouse. Mas tem alguma coisa errada com esse episódio, parece que ele não foi terminado, que está levemente distorcido, o que causa uma leve angústia enquanto você assiste, mas que algo curioso acaba acontecendo no meio disso. Após a gente ver essa anomalia novamente que apareceu e provavelmente vai aparecer no decorrer desses episódios novamente, aqui corta para Diana conversando com possivelmente essa pessoa que ela diz não gostar, que seria Curtis. E Curtis começa a falar algo muito estranho, dizendo que tudo tá sob controle e que ele não precisa se preocupar, que tá perto de finalizar, o que eu acho que não é o caso.
E assim brevemente é cortado para um trecho que provavelmente foi a namorada de Diana escreveu, que diz algo como: "Eu sei que você está animada para o show, querida. Não se preocupe, logo depois do show acabar, eu estarei te esperando em casa. Eu te amo." Pelo que se mostra, Curtis seria um dos animadores do show do Mickey Mouse, e aparentemente seria por isso que Diana está reclamando tanto, dizendo que talvez ele esteja perdendo o controle da situação, mas ele não queira admitir. E ela talvez também seria uma das responsáveis por transmitir o programa para a TV ou algo assim, mas como a gente viu, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. Isso também explicaria muito bem o motivo, provavelmente tem um prazo para o show poder ir ao ar, e eu acho que eles talvez não estejam cumprindo esse prazo tão rápido assim, pelos erros que a gente acabou vendo. Isso talvez estaria colocando uma pressão meio grande no Curtis e até mesmo na Diana, que diz, como a gente viu no começo da fita, está reclamando muito do trabalho. Até que estranhamente no meio de tudo isso é cortado para um Mickey totalmente distorcido, com vários olhos durante o rosto e repetindo a frase como: "A sua criança está morta." Se você parar em um momento específico e você vai ver que tem uma mensagem secreta, que se você virar de ponta cabeça fica algo como: "Olhe para a tela." É quase como se essa entidade estivesse falando com a gente, espectador, dizendo que mesmo que seja o mais desconfortável possível e a gente não esteja entendendo quase nada, ela quer que a gente continue vendo. Isso é muito bizarro e assustador até certo ponto. Até que corta simplesmente com uma animação em looping do Mickey andando na escuridão sem rumo. Até que corta para algo bizarro, ele olhando para o telespectador com uma expressão muito estranha. E eu acho que todos nós vimos o que ele tinha na mão. Corta aparentemente para uma ligação de Ron Withers, que seria filho do Curtis, que estava investigando algo sobre as animações. E aqui é muito difícil você entender o que basicamente ele está querendo dizer, porque está tendo muita interferência. Fora simplesmente essa expressão que está muito estranha e não parece humana do Curtis, ele diz que acabou encontrando seu pai morto, dizendo que ele acabou encontrando um revólver junto do seu pai. Aparentemente ele tirou a própria vida, insinuando o que nós acabamos de ver sobre o Mickey. Discovered Glory Days of animation and feel the magic once again. We'll be waiting. Após isso é cortado novamente para o espírito, aparentemente observando todos que estavam durante a animação. E aqui corta para uma pessoa morta, muito possivelmente Diana, até que mostra certas imagens de pessoas que trabalhavam na Disney, e uma carta. Consegue adivinhar, Diana? Eu finalmente consegui o filme que a gente precisava. Deu um pouco de trabalho e raro, você sabe. Foi de alguma empresa meio obscura, eles recriaram a fantasia por conta própria e eles me disseram que estão bastante impressionados e honestamente parece bastante legítimo pra mim. E eu aposto que o chefe nunca irá notar isso, só me faz um favor, não deixe ele descobrir isso, tá bom? Ele com certeza ficará feliz por a gente ter encontrado isto. Como a gente pôde observar, tudo isso aqui acabou acontecendo devido a essa tal entidade aparentemente conseguir interferir entre as mídias ou qualquer coisa que mexa com o ser humano. E como a gente viu através da carta, alguém aparentemente conseguiu fazer ele entrar entre aspas. Através disso, ele acabou interferindo nas animações de Curtis e fazendo ele ficar simplesmente louco a ponto de tirar a própria vida. E Diana, como ela sempre tem que ver resumidamente as animações como ela ficou, ela acabou vendo essa fita também, o que a levou tirando a própria vida. Mas afinal, qual seria o grande objetivo dessa entidade que consegue viajar entre as mídias e fazer tudo o que ela tá fazendo? Ela tá usando creepypastas e eventos famosos como o Mickey? Pra quê? Qual seria o objetivo de tudo isso? Mas eu também queria falar aqui que esse segundo episódio tem um charme a mais, por ele usar, digamos, fotos verdadeiramente da Disney, e por usar desse fato da Disney, do Mickey, ter uma certa lenda urbana como o Suicide Mouse, é algo bastante curioso que vale ressaltar aqui. Esta próxima fita aqui fala não especificamente sobre alguma atividade paranormal como a gente acabou vendo, mas sim sobre essa agência que está investigando tudo isso. E diz que as gravações que nós iremos ver a seguir foi enviado de alguma pessoa desconhecida.
E corta para uma gravação, aparentemente alguém vendo essa imagem, e diz algo como que a gente não deve desviar o olhar nunca da tela e que isso irá elaborar para a nossa sobrevivência. Até que estranhamente corta para algo dizendo sobre Ethan McCarver, que diz ser o dono de uma organização antiga que fazia experimentos bizarros. E diz algo como ele tentou fazer experimentos extremamente bizarros para o próprio benefício. E tem um detalhe no final que é extremamente triste, dizendo que todas as vítimas dos experimentos dele simplesmente vieram a falecer. Entretanto, isso piora quando fala que os experimentos que conseguiram escapar e sobreviver simplesmente ficaram totalmente deformados e perderam a memória. E como se todos esses experimentos já não estivessem ruins o suficiente, ainda esses experimentos que conseguiam fugir, eles liberavam uma certa toxina de micróbios no ar. Toxinas tão pequenas que não poderiam ser vistas a olho nu e que acabavam interferindo em certas coisas do dia a dia do ser humano, como animações ou até mesmo estúdios antigos. Isso explica também como o personagem principal do episódio do Smile Dog acabou ouvindo latidos e só ele ter visto a coleira, pois ele aparentemente foi infectado por essa bactéria e que acabou espalhando através do link mandado para os amigos. A fita logo a seguir explica que esses laboratórios após esses resultados foram fechados, e um termo para as pessoas que foram infectadas ou acabaram ficando nas instalações se denomina macabros. E finaliza dizendo que eles seriam muito agressivos e manipuladores. Entretanto, como a gente pôde observar, essa pessoa que acabou entrando nessa agência de instalação, que possivelmente estava muito abandonada, fazia parte dessa fundação que está investigando tudo isso. Entretanto, parece que ela não teve um fim muito bom, como a gente observou. E é revelado no final que essa pessoa que foi investigar e conseguiu mandar essas coisas para a fundação que está investigando tudo isso, foi morto por alguém chamado Jeff. Ou melhor, Jeff the Killer. Esta fita se denomina experimento falho número 8, denominado Ben. Ben Drowned, de longe uma das creepypastas mais conhecidas ao longo dessa internet, que claro, como isso aqui se trata de um análogo baseado em creepypasta, isso aqui com certeza iria aparecer. E a história em si quase se segue que nem a própria base. Aqui somos apresentados ao personagem chamado Oliver, dizendo que ele queria muito comprar uma fita de Majora's Mask, mas o preço estava muito alto. E que nem a própria base, ele decide comprar a fita e basicamente numa venda de garagem. Entretanto, é aqui que as coisas começam a ficar estranhas, quando Oliver diz que começou a sentir certos arrepios e coisas estranhas enquanto jogava o jogo. E dizia sempre ter algum personagem muito parecido com Link o seguindo durante a gameplay. Mas tinha alguma coisa errada com esse personagem, ele parecia ser meio estático, com uma cara extremamente bizarra que deixava simplesmente muito assustado para jogar às vezes. Até que em certo ponto da gameplay ele decidiu simplesmente derrotar algum chefão que tinha ali na área e que certa coisa estranha aconteceu. Até que sempre que o personagem o Link morria, ele sempre reiniciava a morte dele, dizendo a mesma frase no meio da tela. E isso foi se repetindo de novo, e de novo, e de novo. Até que corta para uma imagem bastante sinistra de alguém chamado denominado Ben, dizendo, por favor, me ajude. Até que estranhamente é cortado para o corpo do Link no meio do chão sem vida, com a mesma criatura sombria de antes.
jogo simplesmente decide reiniciar como se nada tivesse acontecido, até que se você decidir jogar, você vai perceber que o seu personagem Link está literalmente todo deformado. Eu estive preso em uma concha. Eu queria apenas ser livre. Eu apenas quero descansar em paz. Sem ele. Aqui se decorre exatamente como a lenda do Ben Drowned, exatamente com o espírito de Ben preso na fita. Entretanto, aqui, devido ao que vimos ali atrás na história, os micróbios e até mesmo essa entidade que está indo sobre tudo, acabou interferindo até mesmo nesse cartucho, onde vimos no final, onde ela se aproxima cada vez mais da tela do jogador. Mas tá bom, Liu, como que um cartucho iria se tornar um macabro? Bom, vocês se lembram que na lenda diz que tem um espírito de Ben dentro desse cartucho? Então, aparentemente essa criatura foi dentro do cartucho e acabou encontrando a alma de Ben. E assim como até mesmo o próprio Ben diz, ele estava se sentindo preso dentro de uma concha, e assim de pouco em pouco o transformando em um macabro. A fita se inicia dizendo experimento falho número 5, o assassino. E logo em seguida começa uma mensagem da agência que está investigando tudo isso, dizendo algo como: você é muito bem-vindo para rever esta fita, que tudo que a gente ver aqui é privado e não pode ser espalhado para ninguém. E logo após é cortado para uma chamada de Roman Withers. E caso vocês não se lembrem, mesmo ter sido agora há pouco, Roman Withers seria filho de Curtis Withers, o mesmo cara que infelizmente teve todo aquele caso envolvendo as animações do Mickey. E nessa certa ligação de Roman, ele diz estar querendo conversar com um amigo dele, ou supostamente o que era para ser o amigo dele. Ele tenta falar pro amigo dele que ele está sozinho em casa e que ele literalmente não consegue ver nada lá fora devido a possivelmente uma chuva. Até que ele diz que provavelmente não, ele não está sozinho. Roman fica meio confuso sobre isso, mas aí a pessoa que está do outro lado do telefone diz que ele está dentro da casa. Até que ela diz para ela olhar para a janela. Até que infelizmente, devido ao acontecido, ele acabou indo lá fora e atirando nessa possível pessoa considerado amigo. E aqui aparece uma mensagem dizendo que ele perdeu seu melhor amigo, o seu pai e consequentemente a sua própria vontade de viver. E até certo ponto deste capítulo não se dá para saber muito bem se tudo isso era simplesmente coisa da cabeça ou simplesmente o Roman foi infectado por esses micróbios, o que fez ele ficar vendo esse tipo de coisa. Entretanto, como a gente pode ver um pouco mais para frente, essa sombra preta acaba sim chegando nele e não sabe, digamos que talvez o infectando, fazendo ele atirar no seu próprio amigo, que não se sabe dizer se era realmente o amigo dele ou algum estranho como o Jeff. Até que em certo ponto corta para algo chamado verificação de atendimento macabro e começa a apresentar certas pessoas ou criaturas, como por exemplo Maurice Stockholm, verificação do estado, em contenção, Dakota Norman, a abominação, estado atual, em contenção, Jack Nickel, o sem olhos, estado atual, em contenção, Hal Gordon, o buraco, estado atual, em contenção. Jeffrey Woods, Jeff o assassino. Estado atual.
Após isso é cortado por algum tipo de tutorial de como sobreviver aos experimentos até agora, mostrando um certo tipo de traje para as pessoas que forem tentar capturar os, digamos, macabros que nem a gente viu que estão sendo contidos. E no final dessa fita reforça uma frase dizendo para você nunca se deixar ser manipulado, pois aparentemente isso já aconteceu, e muito provável seja o caso do nosso amigo Jeff the Killer. Como a gente mesmo viu, ele acabou saindo da contenção, muito provavelmente por ele ter influenciado e manipulado algum guarda. E é neste episódio também que a gente vê como isso está escalonando de uma forma muito bizarra, e que até mesmo agora guardas dessa fundação estão querendo conter provavelmente esses macabros que estão indo no meio da rua e infectando a todos. E eu tento imaginar o tamanho do caos que isso pode estar causando, como por exemplo a que a gente viu com o filho de Curtis. Como vimos, eles também podem influenciar as pessoas, como por exemplo os guardas, o que torna tudo muito pior. Este último capítulo lançado até agora novamente se diz da investigação e diz algo curioso logo de começo. Candy Cove seria, digamos, uma animação envolvendo mais o público infantil, que é algo bastante curioso. E por algum motivo não muito específico, essa fundação queria saber um pouco mais sobre essa animação que quase ninguém lembra, até que ela vê vários depoimentos um pouco curiosos sobre essa animação. Entretanto, nesses depoimentos tem algo curioso. Um fala sobre a visão dos pais, que dizia que eles viam a filha assistindo esse programa, só que estranhamente para eles era mais uma tela estática, o que eu acho que nenhum pai ou criança iria ver. E outro depoimento que fala de uma pessoa que lembra de ter visto esse programa quando tinha mais ou menos entre os 7 anos. E ele até cita alguma coisa dizendo que o vilão desse programa provavelmente era algum tipo de esqueleto. Após isso deveria se cortar exatamente para o programa, mas fica um bom tempo em uma tela estática. E corta para uma mulher dizendo algo curioso sobre as investigações dessas fábricas que faziam os experimentos sobre os macabros. E que investigando um pouco mais esses laboratórios abandonados de experimentos, eles acabaram encontrando algum tipo de líquido meio estranho contendo um micróbio. Dizendo que se de alguma forma você for infectado, ele vai começar a agir pelo cérebro, te causando várias alucinações e várias infecções intensivas durante o corpo. Mas não se sabe direito se também afetaria a forma visual, e diz que teria provavelmente mais efeito através da noite. Hello, laughing stock. That's one whale of a storm. We better run and hide. Be brave! Oh, look! It's Bravery Cave! You have to go inside! 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 I'm not brave. Até que estranhamente corta para uma caveira, possivelmente no programa, dizendo Percy, isto irá acabar logo. Até que corta para Percy, a personagem principal, falando com essa caveira que provavelmente era a vilã, dizendo que ela não é real e que ela deve ir embora, nos mostrando o resultado de mais uma vez de alguma coisa que acabou virando macabro. E
isso, meu povo, foi Os Experimentos Macabros, uma obra que sinceramente me chama muita atenção por trazer esse tema um pouco mais envolvente de creepypasta dos anos 20 ou no começo da internet. E eu amei também o fato da história ir se desenvolvendo de uma forma bastante curiosa, como aquela sombra ou até mesmo esses micróbios que estavam transformando várias pessoas em simplesmente macabros, como a gente chama eles. E lembrando que todos os vídeos da obra original eu vou deixar tudo aí na descrição se você mesmo quiser dar uma própria olhada e querer tirar suas próprias conclusões, pois bem aqui é apenas a minha visão. E sim, isso aqui deixou várias pontas no ar, porque primeiramente, o que seria esse tal micróbio e experimento que aquele cara tava fazendo? E como de alguma forma isso transforma as pessoas em simplesmente psicopatas lunáticos a ponto de simplesmente invadirem as casas e fazerem que nem o Jeff tava fazendo? O que era pra ser essa sombra que aparece em todos os capítulos e episódios que a gente acaba vendo, mas sempre de alguma forma ela sempre é retratada? E primeiramente, o que vai acontecer com esses experimentos ficando soltos que nem a gente viu na última fita, que nem o Jeff? Com certeza seria uma resposta que eu não iria querer descobrir, pois viver nesse mundo agora eu acho que não seria uma boa opção. Entretanto, eu vou deixar vocês aí nos comentários decidirem e tentarem teorizar um pouco mais junto comigo sobre essa história incrível, que de verdade tinha me chamado muita atenção devido a que a gente acabou de ver. Entretanto, eu quero muito saber o que vocês acharam sobre este vídeo. Então, entretanto, minha gente, o vídeo vai finalizando por aqui. Não se esqueçam de verdade de deixar o seu like, se inscrever e tá comentando e compartilhando, porque isso de verdade me ajuda muito. Se você quiser estar dando uma sugestão para o próximo RG ou vídeo assim, não esqueça também de falar comigo nas redes sociais ou até comentando aí mesmo. Eu acho que eu vejo vocês numa próxima. Bye bye.